Ela desperta com um sobressalto, o tipo de despertar que parece rasgar alguém de um sonho para dentro de um pesadelo. O coração de Elisa dispara, antes mesmo de entender onde está. O teto acima dela não pertence ao seu apartamento apertado. As paredes são claras, impecáveis, e exalam um perfume suave, caro, um perfume que ela jamais conseguiria pagar. Ela se senta lentamente. A cama é grande demais, macia demais. Os lençóis parecem recém-saídos de um hotel 5 estrelas. Nada ali combina com a vida que ela se lembra de ter. Os segundos passam pesados. A vista do quarto é uma muralha de janelas gigantescas revelando uma cidade inteira lá embaixo. Arranha-céus, brilhando como aço polido, infinitos, distantes da sua realidade comum. Que lugar é esse? Ela sussurra, mas sua própria voz parece pequena demais para caber naquele mundo. Quando pega o celular na mesa ao lado, sente as mãos tremerem. A tela acende e ela abre o aplicativo do banco quase por reflexo. E então, seus olhos se arregalam, prendendo o ar no peito. 140 milhões, na conta, no nome dela. O celular cai de sua mão, antes que consiga respirar. Uma batida forte ecoa pela porta. Ela congela. A porta se abre devagar, revelando um funcionário elegante, vestindo preto, a postura impecável, mas o rosto abalado. Os olhos dele enchem de lágrimas quando a vê desperta. Ele se ajoelha como se estivesse diante de um milagre ou de um fantasma, e com a voz falhando, ele diz: "Senhora, todos acharam que você tinha morrido." Mas aquela frase, "acharam que você tinha morrido", ecoa como um trovão silencioso dentro dela. E é nesse instante que a mente de Elisa, ainda confusa, tenta agarrar a única coisa sólida que possui, a vida que ela lembra ter vivido. A história então volta a alguns passos. Não há luxo, não há mansões, não há funcionários ajoelhados diante dela. Há apenas Elisa, a verdadeira Elisa, uma mulher comum, de passos cansados e olheiras profundas, acordando às 5 da manhã para enfrentar mais um dia no supermercado onde trabalhava como caixa. O uniforme desbotado, o ônibus lotado, as contas empilhadas na mesa da cozinha, eram esses os elementos que compunham sua existência. Ela vivia em um pequeno apartamento com paredes tão finas que podia ouvir a discussão dos vizinhos todas as noites. Comia rápido, dormia mal e sonhava pouco. Sua vida não tinha surpresas. E, na verdade, Elisa havia aprendido a sobreviver assim, evitando esperar demais, evitando sonhar alto demais, porque sempre que sonhava, a queda era maior. Mas, naquele apartamento pequeno, no silêncio da madrugada, ela tinha um desejo secreto. Uma chance. Só uma chance de mudar tudo. Nunca imaginou que essa chance viria de forma tão distorcida, tão impossível, tão assustadora quanto acordar em um lugar que não era o seu, em uma vida que não fazia sentido. E enquanto o funcionário permanece ajoelhado diante dela, tremendo, Elisa sente que algo terrivelmente errado está prestes a se revelar e que nada, absolutamente nada, será como antes. O funcionário continua ali, ajoelhado, como se não tivesse forças para se levantar. Mas Elisa não consegue dizer nada, não consegue se mover. A sensação de que está ocupando o lugar de outra pessoa cresce dentro dela como um peso esmagador. Ele finalmente se recompõe, enxuga discretamente as lágrimas e tenta sorrir, sem sucesso. É bom ter você de volta, senhora. De volta. Aquelas palavras a atravessam como lâminas. Elisa tenta explicar, tenta dizer que houve um engano, que ela não sabe onde está, que essa casa não é dela, mas o funcionário franze o senho, como se a preocupação dele se transformasse em medo. A senhora ainda está se recuperando, não é? O médico disse que haveria lapsos de memória.
Ela balança a cabeça, desesperada. Eu não sou quem você pensa. Eu não morava aqui. Eu não tinha dinheiro. Mas ele dá um passo para trás, como se as palavras dela fossem perigosas, como se não pudessem ou não devessem ser ditas. E então outras pessoas começam a aparecer. Funcionários, seguranças, assistentes, todos olhando para ela com respeito e com algo mais, algo que ela não consegue decifrar. E conforme Elisa caminha pela casa tentando encontrar respostas, algo a faz congelar. Sobre uma mesa, em uma moldura dourada, está uma foto dela. É o seu rosto, seu corpo, seu sorriso, mas ali, ela veste roupas que jamais teria dinheiro para comprar. Ela posa com pessoas que nunca viu. Ela está em lugares onde nunca esteve. E pela primeira vez, Elisa tem a certeza. Alguém viveu sua vida. Alguém foi você. E agora, você está no lugar dela. Eu me lembro da primeira noite em que percebi que algo estava profundamente errado. Marina voltara tarde demais para casa, exausta, arrastando os pés pelo apartamento apertado que cheirava a mofo e tinta velha. A luz fraca da cozinha mal iluminava o rosto dela, mas era impossível não notar a palidez, o cansaço e aquele brilho estranho nos olhos. Um brilho que misturava esperança com medo. Ela abriu a bolsa com cuidado, como se guardasse ali um segredo capaz de desmoronar o mundo. E, quando tirou o envelope pardo, suas mãos tremeram. É agora ou nunca, ela murmurou. O envelope guardava a aprovação para o curso que ela sonhava havia anos. Um programa caro, quase inacessível, mas que poderia ser sua chance de transformar tudo. O trabalho, a vida, a história. Aquele era o tipo de oportunidade que aparece uma única vez e cobra caro por isso. E o preço, naquele momento, era mais alto do que qualquer pessoa na situação dela deveria assumir. Quando Marina contou o valor, a sala pareceu encolher. A dívida que ela teria de assumir era maior do que tudo que já tinha ganhado, juntando meses de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, havia aquela chama dentro dela, aquela teimosia silenciosa que dizia: se eu não tentar agora, nunca mais vou tentar. Ela respirou fundo, apoiou as mãos na mesa e disse, com a voz firme, que só quem já sofreu demais consegue ter: eu vou fazer, mesmo que custe caro demais. Naquela noite, senti que algo estava mudando. O mundo parecia maior, mais distante, mais perigoso. Era como se ela estivesse prestes a entrar numa estrada estreita, cheia de curvas invisíveis. Mas Marina não hesitou. Ela assinou os papéis. E ali, naquele instante, o destino se mexeu. Pouco, quase imperceptível, mas o suficiente para que o futuro deixasse de ser apenas uma linha reta. O que ela não sabia era que esse passo, tão pequeno no papel, abriria a porta para algo que transformaria sua vida inteira. No início, ninguém percebeu nada, nem mesmo Marina. Os primeiros dias do curso foram como um sonho caro demais para ser verdade. Ela saía cedo, voltava tarde, sempre com aquele brilho de alguém que finalmente está caminhando na direção certa. As anotações enchiam cadernos, as ideias fervilhavam, e pela primeira vez em muitos anos, ela sentia que o futuro tinha algum espaço para ela. Mas o problema com sonhos caros é que eles nunca vêm sozinhos. Eles puxam contas, compromissos, expectativas e, principalmente, prazos. Foi na terceira semana que o impacto começou a aparecer. O aluguel atrasado, o cartão estourando, as refeições ficando cada vez mais baratas, mais rápidas, mais escassas. A sombra da dívida seguia Marina por onde ela ia, como um animal faminto esperando o momento certo para atacar. Ela tentava esconder, colocava um sorriso apressado no rosto. Dizia que estava tudo sob controle, que logo o curso abriria portas. Mas havia noites em que ela encarava o teto por horas.
ouvindo a própria respiração apertada, como se o ar estivesse ficando mais pesado a cada dia que passava. E aí veio o primeiro aviso, a primeira cobrança, um e-mail seco, direto, quase cruel. Pagamento em atraso. Regularize imediatamente. Marina gelou. Ela tentou negociar, tentou explicar, tentou ganhar tempo, mas o sistema não entendia histórias, não entendia esforço, não entendia sacrifício. A única linguagem que aquela instituição conhecia era dinheiro. E dinheiro era justamente o que ela não tinha. À medida que os dias passavam, o tom das mensagens mudava. Primeiro educadas, depois insistentes e então ameaçadoras. A cada nova notificação, Marina sentia o estômago afundar um pouco mais. Foi quando ela percebeu que havia entrado numa corrida contra o tempo. Uma corrida que não poderia perder, porque, se perdesse, tudo desabaria de uma vez. Mas, mesmo diante desse caos silencioso, ela decidiu continuar. E essa escolha, essa teimosia que misturava coragem e desespero, empurrou Marina para caminhos que ela jamais imaginou percorrer. A partir do momento em que Marina decidiu continuar, o mundo pareceu apertar as mãos ao redor dela. Os dias se tornaram uma sequência de tentativas desesperadas de equilibrar tudo ao mesmo tempo. Ela fazia bicos onde pudesse, entregava comida, revisava textos até de madrugada, vendia roupas antigas, qualquer coisa que pudesse colocar alguns reais no bolso. Mas nada era suficiente. O curso era caro demais. A dívida crescia rápido demais. E Marina estava se desfazendo devagar, como papel exposto à chuva. Com o tempo, o cansaço começou a cobrar um preço alto. Ela chegava às aulas atrasada, exausta, às vezes sem ter comido nada além de um café ralo. Seus colegas começaram a notar o olhar oco, as olheiras profundas, a maneira como suas mãos tremiam ao segurar a caneta. Ainda assim, ela não reclamava. Não pedia ajuda. Era como se admitir fraqueza fosse o mesmo que desistir, e desistir estava fora de questão. Até que um dia, no meio de uma aula prática, o corpo dela simplesmente não aguentou. A visão escureceu, os sons ficaram distantes e, diante de todos, Marina desabou. Acordou na enfermaria da escola com uma enfermeira segurando seu pulso e uma expressão de preocupação sincera. "Você tem se alimentado direito?" A mulher perguntou. Marina mentiu. Claro que mentiu. A verdade era humilhante demais para caber ali. Mas o episódio não passou despercebido pela administração. E no mesmo dia, ela recebeu uma ligação da secretaria. Um convite educado, mas carregado de tensão. Comparecer pessoalmente para resolver pendências urgentes. Marina soube imediatamente o que significava. A decisão estava tomada. A cobrança havia chegado ao limite. E pior, ela não tinha como pagar. Naquela noite, sentada no quarto pequeno e abafado, abraçada às próprias pernas, Marina chorou pela primeira vez desde que tudo começou. Era um choro silencioso, contido, não de derrota, mas de exaustão. Porque, no fundo, ela sabia que o próximo passo seria definitivo. E o peso dessa verdade a acompanhou até o amanhecer, quando ela finalmente decidiu que enfrentaria o que viesse. Acordar naquela manhã foi como levantar no dia de uma sentença. Marina se vestiu devagar, como quem coloca a própria história nas costas. O espelho refletia alguém que ela mal reconhecia. Olhos vermelhos, rosto abatido, mas uma firmeza silenciosa na expressão. A firmeza de quem já sabe que vai perder, mas ainda assim vai lutar. Quando chegou à secretaria da escola, o corredor parecia mais frio do que o normal. As paredes, antes inspiradoras, agora pareciam observar cada passo que ela dava. A atendente, uma mulher de sorriso automático, chamou seu nome com formalidade exagerada. "A administração está aguardando você, Marina. Sala 3.
A porta se fechou atrás dela com um clique que soou como um veredito. Do outro lado da mesa, 2 funcionários e um coordenador. Nenhum sorriso, nenhuma cordialidade. Apenas papéis, números, datas e a palavra que Marina mais temia: desligamento. Infelizmente, chegamos ao limite permitido pelo contrato, disse o coordenador, cruzando as mãos como quem se protege. Tentamos contato diversas vezes. Sem o pagamento, não há como mantê-la no curso. Marina tentou argumentar, tentou explicar, tentou ganhar um único dia a mais. Mas nada atravessava aquela parede burocrática que parecia feita de concreto. Eu só preciso de um pouco mais de tempo, disse ela, com a voz trêmula, mas firme. Só isso. Vocês não têm ideia do quanto esse curso significa para mim. A resposta veio cortante. Sentimos muito, Marina. A decisão é definitiva. Foi nesse instante, nesse exato momento, que algo dentro dela quebrou, mas não do jeito que eles imaginavam. Ela não implorou, não gritou, não discutiu. Marina apenas se levantou devagar, respirou fundo e disse com uma serenidade quase assustadora: "Eu entendo", e saiu da sala. O corredor parecia mais longo, mais vazio. Cada passo ecoava como se estivesse sendo gravado em câmera lenta, mas dentro daquele silêncio, algo novo começava a se formar. Não era revolta, era outra coisa, algo mais profundo, algo que iria levá-la a fazer escolhas que transformariam completamente a própria vida. Porque, ao contrário do que todos ali acreditavam, a história de Marina não estava terminando. Quando Marina deixou o prédio da escola pela última vez, o sol estava alto, mas ela sentia como se estivesse caminhando sob um céu completamente escuro. Era uma sensação estranha. O mundo continuava girando, as pessoas continuavam vivendo, mas dentro dela, tudo havia parado. Ela caminhou sem destino por vários quarteirões, tentando entender onde exatamente sua vida tinha desmoronado. Foi quando percebeu: não tinha sido ali, não tinha sido naquele desligamento. A queda tinha começado muito antes. O que aconteceu naquele dia foi apenas o barulho da queda chegando ao chão. Quando finalmente chegou em casa, Marina tirou a mochila do ombro e a deixou cair no chão. Ela se sentou no colchão fino, encostado na parede, e ficou ali, imóvel. Não chorou, não se desesperou. Era como se estivesse vazia demais até para isso. Passaram-se horas, talvez mais, até que, no silêncio daquele quarto abafado, algo começou a mudar. Uma espécie de clareza, fria, precisa, tomou forma dentro dela. Uma percepção simples e devastadora. Ninguém viria salvá-la, nem a escola, nem o sistema, nem a sorte. Se ela quisesse sair daquela realidade, teria que cavar a saída com as próprias mãos. E foi com esse pensamento que Marina abriu a mochila e tirou de lá os livros, os cadernos, as anotações. Em vez de guardá-los, ela os espalhou pelo chão. Cada página era uma lembrança do que ela tinha perdido, mas também um lembrete do que ainda podia construir. Pela primeira vez em muito tempo, Marina começou a enxergar uma possibilidade. Não era glamour, não era status, era sobrevivência. E sobrevivência, no fim das contas, sempre foi a especialidade de quem nunca teve nada garantido. A partir daquele instante, ela decidiu transformar sua vida do zero. Decidiu criar algo próprio, algo que ninguém pudesse tirar dela com um papel, uma norma ou um boleto atrasado. O fundo do poço, para Marina, não foi o fim, foi o alicerce. O dia seguinte começou silencioso, mas Marina despertou diferente. Não havia euforia, nem esperança exagerada, apenas uma determinação compacta, sólida, que ela sentia no peito como uma brasa escondida. Ela levantou cedo, prendeu o cabelo de qualquer jeito e se sentou no chão, no meio do caos de cadernos e livros espalhados. Era dali que ela recomeçaria.
Marina sabia que não tinha dinheiro, não tinha apoio, não tinha estrutura, mas tinha algo que ninguém podia negar: conhecimento. E pela primeira vez, ela percebeu que isso poderia valer alguma coisa. Passou horas reorganizando suas anotações, reescrevendo conceitos, montando pequenos resumos que ela mesma teria matado para ter no início do curso. Com o tempo, percebeu que estava criando algo maior do que planejou. Não eram apenas resumos, eram guias completos, explicações didáticas, mapas mentais, um material que poderia ajudar qualquer pessoa que quisesse aprender o que ela estava aprendendo, mas sem pagar uma fortuna por isso. E então, quase sem perceber, nasceu a ideia. Marina respirou fundo e sussurrou para si mesma, como quem acende uma promessa: e se eu transformasse isso em algo real? E se eu ensinasse do meu jeito? Aquilo era arriscado, improvável, quase ingênuo, mas era tudo o que ela tinha. Ela começou como podia, usando o celular antigo e a mesa improvisada feita com 2 caixas de papelão. Criou uma página simples, abriu um perfil, compartilhou trechos das anotações. Cada publicação era feita com receio, como se fosse ser ignorada. E, para ser sincera, muitas foram, mas algumas não. Alguns comentários surgiram, alguns compartilhamentos e depois alguns pedidos. Você vende esse material? Você dá aula? Você pode explicar esse tema? Marina sentiu o coração acelerar. Talvez fosse a primeira vez em meses que ela sentia isso. Algo parecido com vida. E foi nesse momento, nesse ponto improvável, que o ressurgimento começou. Não como um salto, mas como um passo, depois outro e outro. Passos pequenos, silenciosos, mas que a estavam levando para bem longe do lugar onde tentaram enterrá-la. O crescimento não veio como explosão, veio como uma fagulha que se recusava a apagar. Um comentário por vez, uma mensagem por vez, uma pessoa interessada por vez. Em poucas semanas, o que era um projeto improvisado começou a virar algo reconhecível. Marina recebia perguntas todos os dias, pedidos de explicações, dúvidas sobre temas que ela mesma tinha sofrido para aprender. E quanto mais ela respondia, mais gente aparecia. Mas o verdadeiro impacto veio de onde ela menos esperava. Certa noite, enquanto revisava um material no celular, ela recebeu uma notificação. Seu vídeo foi mencionado. Ela clicou. Era uma criadora de conteúdo grande, muito maior do que Marina jamais sonhou alcançar naquele estágio. No vídeo, a mulher dizia: encontrei um perfil que explica esse assunto melhor do que muitos cursos por aí. Sigam essa menina, ela claramente sabe o que está fazendo. Em segundos, Marina sentiu o chão se mover. O celular começou a vibrar sem parar. Curtidas, comentários, seguidores. Era como se uma barragem tivesse se rompido. E que naquela mesma semana, algo ainda maior aconteceu. Um dos seus resumos, aquele que ela achou que ninguém iria ler, viralizou. De repente, ele estava sendo compartilhado em grupos, fóruns, páginas especializadas. Alguns acreditavam que era material de uma instituição de renome. Outros pensavam que era de um professor veterano. Ninguém imaginava que tinha sido escrito por uma garota espremida num quarto quente e apertado, usando uma mesa feita de caixas de papelão. A repercussão trouxe convites, aulas particulares, consultorias, pedidos de parceria, gente querendo comprar pacotes completos do conteúdo. Em menos de um mês, Marina ganhou mais dinheiro do que em todo o ano anterior. Era surreal, quase absurdo, mas, acima de tudo, era libertador. Ela percebeu que, sem querer, havia criado algo que não dependia de instituições, nem de mensalidades impagáveis, nem de um sistema que a tinha descartado sem hesitar. Ela tinha criado o próprio caminho. E enquanto observava tudo crescer diante dos seus olhos, Marina não sabia, ainda, que aquilo era só o início. O sucesso inesperado de Marina crescia como fogo em mato seco.
Mas a verdadeira virada, aquela que mudaria não só sua vida, mas também a percepção de todos que a descartaram, estava prestes a acontecer. Um dia, enquanto respondia mensagens acumuladas, ela recebeu um e-mail inesperado. O remetente fez seu estômago revirar. Coordenação acadêmica, escola técnico-profissional. Por um segundo, Marina pensou em ignorar, mas abriu. O texto era cuidadosamente educado, quase bajulador. Olá, Marina. Estamos impressionados com a repercussão do seu material. Gostaríamos de conversar sobre possíveis parcerias profissionais para nossos novos programas. Ela leu 3 vezes. 4, 5. A mesma escola que a expulsou. Sem piedade, sem compaixão, sem sequer uma gota de flexibilidade. Agora queria trabalhar com ela. A garota que eles descartaram por não conseguir pagar. Marina deixou o celular cair sobre o colchão. Riu, um riso curto, quase descrente. Ela não respondeu imediatamente. Foi caminhar, precisava sentir o ar, pisar no chão, entender o peso daquele momento. Quando se sentou em um banco de praça, percebeu algo que a fez respirar fundo. O poder tinha mudado de lado. E não foi sorte, foi esforço, dor, perseverança. E a decisão brutal de continuar mesmo quando o mundo inteiro disse não. À noite, de volta ao quarto, ela finalmente respondeu. Obrigada pelo contato. Infelizmente, no momento não tenho interesse, mas agradeço o reconhecimento. Sem raiva, sem arrogância, apenas maturidade. E ao apertar enviar, Marina sentiu uma liberdade que nunca tinha experimentado. Uma liberdade que não vinha de pertencimento, mas de superação. Ela não precisava daquela escola, nunca precisou, porque ela havia criado algo maior do que qualquer certificado poderia representar. O que Marina não imaginava era que esse simples e-mail ainda teria consequências. Consequências muito maiores do que ela podia prever. A vida seguiu em ritmo acelerado. As semanas passaram e Marina se tornou uma referência inesperada em seu nicho. Ela lançou seus primeiros materiais completos, depois um curso próprio, acessível, didático, direto ao ponto. O projeto, que nasceu em um quarto abafado, agora alcançava milhares de pessoas em todo o país. Mas o fim surpreendente estava guardado para um último encontro. Certa tarde, Marina foi convidada para palestrar em um evento educacional. Um daqueles eventos grandes, cheios de banners, profissionais renomados e estudantes ansiosos por referências. Ela subiu ao palco com o microfone na mão e, por um instante, o passado se chocou com o presente. Lembrou-se do dia em que desmoronou na enfermaria, dos e-mails de cobrança, do desligamento frio e impessoal. E lembrou-se também da mesa feita de caixas, do primeiro comentário, do material que viralizou. Quando começou a falar, a sala silenciou. Marina contou sua trajetória sem vitimismo, sem esconder os tombos, mas ressaltando algo que aprendeu na marra. Ninguém pode tirar de você aquilo que você constrói com as próprias mãos. Ao final, a plateia se levantou em aplausos. Ela respirou fundo, emocionada. Foi então que alguém se aproximou, alguém que ela reconheceu imediatamente, o coordenador da escola. A mesma pessoa que, meses antes, havia dito: a decisão é definitiva. Ele parecia menor, menos seguro, menos poderoso. Marina, ele começou constrangido. Eu só queria dizer que você nos fez repensar muitas coisas. Ela sorriu, com elegância. Fico feliz. Todos mudam quando precisam. Ele hesitou. Se um dia pensar em voltar ou colaborar, nossas portas estão abertas. Marina agradeceu com educação, mas sabia. Aquela porta já não tinha valor nenhum para ela. Não porque guardava rancor. Ela não guardava, mas porque já estava vivendo algo muito maior. Quando deixou o evento, o sol iluminava a cidade com a mesma intensidade do dia em que ela havia sido desligada.
Mas agora, ela caminhava diferente. Não era a menina que pedira mais tempo. Era a mulher que construiu o próprio caminho quando tiraram todas as estradas dela. E, no fundo, talvez esse tivesse sido o final mais surpreendente de todos. Marina não voltou ao sonho antigo. Ela o superou e criou um novo, muito maior, onde ninguém tinha coragem de colocá-la.